Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje nós iremos aí resolver. ah, Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de fenômenos ondulatórios. Na aula passada falamos sobre a interferência de ondas e sobre a ressonância. Nessa aula falaremos da velocidade de uma onda em uma corda, como a gente analisa, quais são as variáveis importantes. Depois a gente vai falar da difração, que tem a ver com o princípio de Huygens. E depois a gente vai falar da polarização de uma onda, tá bom? Então, bora lá? Vamos analisar essa onda na corda aí, galera. Veja que a corda, ela tem uma espessura aqui menor, depois ela vai engrossando, ela vai ficando com uma espessura maior. Vocês acham que a velocidade da onda muda caso eu mude a espessura? Muda, né, galera? Se a gente imaginar isso aqui como uma corda que está fixa nos dois pontos, imagina aquelas cordas de exercício de CrossFit que o pessoal pega e fica emitindo ondas, pulsos, né? Nessa corda. É uma corda bem grossa, né? Então, a espessura que a gente vai analisar, ela vai relacionar duas variáveis. Primeiro, a gente não vai chamar de espessura, tá? Nós chamaremos de densidade linear da corda. Então, o que seria essa tal densidade linear? A nossa densidade linear da corda está ligada a duas outras variáveis. Está ligada ao comprimento que essa corda possui e a massa que essa corda possui. Ok? Então, a gente vai chamar tudo isso aqui da corda de L, e esse L será o nosso comprimento, e a massa da corda é a massa da corda. Densidade linear chamaremos de μ, então o nosso μ é a nossa densidade linear, é a relação entre a massa e o comprimento da corda. Perceba, a massa da nossa corda será dada em quilogramas e o nosso comprimento da corda será dado em metros. Então, a densidade linear ela tem unidade quilograma, metro, ok? Tá aqui. Dito isso, a gente pode pensar na velocidade de propagação. Se a densidade linear da corda muda, eu mudo a minha velocidade. Então, a densidade linear ela tem que ser inversamente proporcional à velocidade. Se eu aumento a densidade, eu diminuo a velocidade. Então, aqui, a nossa velocidade será dada pela raiz de duas coisinhas. Para que eu gere um pulso, eu tenho que exercer uma força. Então, essa força a gente chama de F. Pode vir como T de tração, porque é numa corda, tudo bem? E aqui embaixo, a densidade linear. Essa daqui é a equação da velocidade de uma onda quando essa onda se propaga em uma corda, pessoal. Então aqui, ó, velocidade da onda em cordas. Então, muitas vezes ele não te dá a densidade linear, mas ele te dá a massa e o comprimento da onda, do fio. Então, você pode estar trabalhando aí o cálculo da densidade linear fora, para depois pensar no cálculo da sua velocidade, tá bom? Lembrando que velocidade dada em metros por segundo no sistema internacional, tá bom? Essa é a análise da velocidade em uma corda. Vamos dar uma olhadinha num outro fenômeno ondulatório agora? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a difração agora, pessoal. Um princípio muito importante da ondulatória, e esse pode extrapolar até para ondas cujo comprimento de onda é muito pequeno, por exemplo, uma onda eletromagnética, tá? O que é a difração? A difração é um fenômeno que acontece quando nós temos aí uma onda se propagando que ela vai passar por uma fenda. Olha só, essas retas verticais são as nossas frentes de onda. A distância entre as frentes de onda, a gente viu lá na análise geométrica, essa distância aqui, ó, análise geométrica de uma onda, ó, essas distâncias elas são iguais, ok? Elas são iguais e corresponde ao quê? Ao comprimento de onda, ok? Portanto, o nosso comprimento de onda tem um tamanho,
ele está presente aqui. Essa onda vem se deslocando. E essas retas pontilhadas são os nossos raios de onda. São retas perpendiculares às frentes de onda que correspondem a como essa onda está se propagando, tá? O que acontece? Se a onda que está chegando tiver um comprimento de onda que é maior ou igual a esse espaço aqui, ó, da fenda, que a gente chama de L, que é o comprimento da fenda, a condição aqui é que se a onda tem um lambda que é maior ou igual ao L, ocorre difração. Então, a onda, a gente diz que ela difrata. O que significa ela difratar? A fenda, ela vai funcionar exatamente como uma fonte secundária de ondas. As ondas que estão vindo, elas vão ser modificadas ao passarem por essa fenda e elas vão se propagar de uma forma diferente. Tudo bem? Por quê? A gente fala que você teve uma redução da sombra da onda. A gente fala que aconteceu isso aqui, ó. Ó, a onda vai começar a se propagar de uma forma completamente diferente da que ela vinha. Veja que agora ela se propaga assim. Os seus raios de onda, eles estão assim, né? Ó. Frentes de onda circulares e raios de onda assim. Tudo bem? Como essas setas que representariam os nossos pontilhadinhos. Beleza? Então aqui nós teríamos este fenômeno ocorrendo. E ele ocorre assim, com certa frequência, em ondas que têm maior comprimento de onda, porque é mais fácil uma onda com grande comprimento de onda ter um comprimento de onda menor do que o tamanho de uma fenda, tá? Uma passagenzinha pequenininha. Então, esse é o nosso fenômeno da difração. E a fenda aqui, ó, funcionar como uma fonte secundária de onda, que é como se ela estivesse emitindo essas novas ondas. Tem um nome isso aqui. Quando uma fenda ela vira uma fonte secundária, a gente diz que estamos dentro do princípio de Huygens. O princípio de Huygens diz a mesma coisa que eu acabei de falar. Você tem uma fenda, um buraquinho, virando uma nova fonte emissora de ondas. Então, princípio de Huygens. Meio feio o nome dele, é Huygens, né? Tá aqui, princípio de Huygens. É o que acontece com o fenômeno da difração. O nome que a gente dá para essa fenda, ela segue esse princípio, tá legal? Bom, então, esse é o fenômeno da difração. Vamos ver mais um? Vamos lá, galerinha. Polarização de uma onda. Primeira coisa que a gente tem que saber. A polarização, ela só ocorre se a onda for transversal. Tanto essa quanto essa. Vamos recordar? Uma onda transversal é aquela cuja perturbação molecular, cuja a vibração ela é perpendicular à propagação da energia. Tudo bem? Então você vê que você tem uma perturbação no eixo Y e uma propagação no eixo X. Já a segunda onda, você tem uma perturbação com a onda assim, né, e uma propagação no eixo X. Então, ambas as ondas são transversais. Experimentos de polarização, principalmente a da luz, pois a luz é uma onda transversal, nos mostra a diferença de ondas transversais e longitudinais. É um bom experimento para a gente poder fazer. Tá bom? Então aqui você tem que analisar exatamente isso. Primeiro, o som é uma onda longitudinal, então ele não sofre polarização. Mas a luz sofre. Esse carinha, que tem uma abertura, é chamado do quê? Polarizador. Então o nosso polarizador é o nosso aparelho, né? Polarizador. Eu coloquei o mesmo polarizador, tanto ali quanto aqui. Ok? Então o polarizador está aqui. Qual seria a função dele? Polarizar a luz. Ou seja, vamos lá. A luz ela tem uma perturbação na vertical. O meu polarizador está na vertical. Então, quando a luz ela chega, ela consegue fazer o quê? Ela consegue atravessar este querido polarizador. Né? Ela vem, desceu, aqui ela já está o quê? Subindo.
e seguindo o seu caminho. Então perceba o seguinte, a luz, ela consegue atravessar esse polarizador. Agora, se eu colocar a luz para oscilar, ao invés de nesse plano, no plano Y, né, XY, eu colocar no plano YZ, colocar ela para oscilar assim e o polarizador na vertical, a luz não consegue atravessar, porque é como se ela batesse aqui nos limites do polarizador e não atravessasse. Então a luz não consegue atravessar. Você vê polarizador muito em lente de câmera, né? Quando você quer diminuir, por exemplo, a quantidade de luz, você usa lentes polarizadoras. Beleza? Então, esta é a polarização da luz, galera. A gente usa esse aparelhinho aí para poder fazer com que a luz passe ou não passe. Onde que eu vejo mais a polarização acontecendo? Na química, vocês estudam carbonos quirais, aqueles que têm 4 ligantes distintos, né? Você pode ter aí uma análise destrógera, eu acho que é assim que fala, ou levógera. O que determina isso é para onde a luz desvia quando ela incide nesse carbono quiral. É como se o carbono quiral fosse o polarizador. Tudo bem? Então você tem aí na química uma análise bem forte dentro de polarização da luz quando você estuda isomerias. Tá legal? Então, pessoas, hoje nós ficamos por aqui. Espero que as ideias desses fenômenos ondulatórios tenham ficado claras e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Ó, um beijão e até mais.